Você já parou para pensar que a história que contam sobre Jesus pode estar incompleta? Que a figura que virou centro de uma instituição poderosa foi moldada para servir a outra agenda? Hoje eu vou provar, com palavras, textos e raízes linguísticas, que Jesus nunca veio para iniciar uma religião. Ele veio para ensinar um caminho direto ao divino, um caminho que foi sistematicamente apagado. O que vou revelar aqui destrói a versão oficial, mas também abre uma porta para a sua soberania espiritual. A narrativa tradicional diz que Jesus fundou a igreja, que suas palavras e atos foram o alicerce de um sistema de crenças, hierarquias e rituais. Essa versão é confortável, é linear, é institucional, mas existe um outro corpo de textos que foram considerados perigosos, textos que foram ocultados, rotulados de heréticos e sufocados pela autoridade. Esses textos não falam de uma organização, eles falam de experiência direta, eles ensinam um caminho pessoal. Esses são os textos gnósticos, eles mudam tudo. Gnosticismo significa conhecimento. No grego, gnosis é conhecimento esotérico. Não é apenas informação intelectual, é uma experiência transformadora. Os evangelhos encontrados em Nag Hammadi, os apócrifos que sobreviveram à censura, revelam uma voz diferente, uma voz que coloca a responsabilidade da união com o divino no indivíduo, não em sacerdotes, nem em instituições, em você. Começamos nossa investigação com uma pergunta simples. Por que certas palavras foram cortadas, ocultadas ou reinterpretadas? Por que o sermão sobre o reino de Deus foi transformado em promessas eternas de salvação que dependem de credos e votos de obediência? A resposta exige que olhemos para 3 frentes: as fontes ocultas, a etimologia das palavras-chave e o processo histórico de institucionalização. Cada frente revela camadas de controle e juntas mostram uma estratégia deliberada. Os textos gnósticos foram enterrados não por acaso. Eles foram classificados como perigosos. Eles foram removidos do cânon. O Evangelho de Tomé, por exemplo, contém uma coleção de ditos atribuídos a Jesus. Ditos curtos, ditos que soam como instruções internas. Quem descobrir o sentido destas palavras não provará a morte. Não é uma promessa de vida após a morte exterior. É uma declaração sobre uma transformação interior radical. O Evangelho de Maria coloca Maria Madalena não como uma pecadora arrependida, mas como uma discípula que recebe ensinamentos íntimos. O Apócrifo de João e o Evangelho de Felipe descrevem cosmologias e ritos que apontam para uma experiência do conhecimento salvador. Esses textos foram sistêmica e politicamente desacreditados. Por quê? Porque oferecem autonomia espiritual. Agora olhe para a palavra reino, em grego, basileia, em aramaico, malkut. Tradições institucionais traduziram essas palavras como um lugar futuro, um domínio a ser governado por uma autoridade. Mas nos textos gnósticos, o reino é encontrado dentro. O sentido primitivo aponta para a presença interior. A palavra basileia, usada por Jesus, tem conotações de soberania. Mas de quem é essa soberania? Do indivíduo que desperta. Essa é a verdadeira subversão do discurso institucional. Afirmar que o poder está no buscador, não na hierarquia. A etimologia revela a intenção. Logos, a palavra usada para referir-se ao princípio divino, foi transformada em doutrina. Mas logos também significa razão, palavra viva, o processo criativo do espírito. Quando Jesus fala do logos, ele aponta para algo que acontece dentro de você, não para um dogma a ser proclamado por príncipes religiosos. A manipulação das traduções e a imposição de interpretações ortodoxas
distorceram o foco e o fazem até hoje. A instituição precisava de controle. Controle de membros, controle de rituais, controle de interpretação. Para isso, o que melhor que centralizar a autoridade? Um clero, um cânon fechado, uma liturgia padronizada. E então, uma narrativa unívoca sobre quem é Jesus e o que ele quis. Mas naquela voz antiga, escondida nos códices, Jesus deixa claro: a comunhão com o Pai, ou com o que os gnósticos chamam de pléroma, é imediata, é pessoal, é possível agora, não dependendo de hierarquia. Esse ensino, autonomia, foi arriscado para quem queria administrar poder. Ainda mais revelador é o que os textos gnósticos dizem sobre pecado e queda. Na versão oficial, o pecado demanda sacrifício, mediação, um sistema de punição e recompensa. Nos textos gnósticos, a queda é ignorância, a salvação é conhecimento. Não é um pagamento, é uma reorientação do olhar. Veja uma frase do Evangelho de Tomé: se vos tornardes semelhantes às crianças, conhecer-lhe-eis o reino. Isso é radical. Não é infantilidade, é simplicidade. Simplicidade que corta hierarquias. Simplicidade que exige confiança na experiência própria. A perseguição a esses textos não foi apenas teológica, foi política. Imperadores e bispos alinhados com estruturas de poder entenderam que uma espiritualidade que torna cada pessoa um sacerdote de si mesma destrói a base de controle. O mundo precisava de ordem. A ordem precisava de líderes, e líderes precisavam de legitimidade. Legitimidade que veio através da criação de uma narrativa de ortodoxia. A história que nos contaram é o resultado desse processo. Mas nossa investigação não pode parar em acusações. Precisamos ver provas textuais. Precisamos entender as frases, as imagens e os ritos que foram descartados. No Evangelho de Filipe, encontramos referências a núpcias místicas. Não há apenas um casamento externo. Há uma união interna. Os textos falam de um casamento entre o eu inferior e a centelha divina. Eles falam de uma união que reconstrói a imagem original do homem e da mulher em comunhão com a fonte. Esse casamento quebra as estruturas que se apoiam no controle da sexualidade, do corpo e do poder. Se o divino habita em você, decisões sacerdotais sobre moralidade se enfraquecem. É por isso que esses ritos foram rejeitados e ridicularizados. A história também revela um padrão. Sempre que uma autoridade sente seu monopólio ameaçado, ela estabelece um cânon. O Concílio de Nicéia é muitas vezes citado como ponto decisivo. Ali foram escolhidos textos que consolidassem uma teologia compatível com poderes imperiais. Textos que enfatizassem um Salvador transcendente e uma hierarquia visível. Textos que minimizassem a ênfase na experiência direta do divino. Os gnósticos, que falavam de ascensão interior e de níveis de consciência, foram declarados hereges. O processo foi sistemático e fez com que gerações acreditassem que a espiritualidade é algo a ser mediado. Chegamos a um ponto-chave. Os evangelhos canônicos já carregavam camadas de interpretação, mas eles também continham sementes de um ensinamento interior. Ao longo dos séculos, essas sementes foram podadas novamente e, por fim, enterradas. Rituais que poderiam despertar a consciência foram substituídos por cerimônias que reforçam a dependência. Terminologia transformada. Ensinamentos esvaziados de seu poder prático. E uma mensagem viva convertida em dogma morto. É hora de virar a página. Não para negar a história, mas para resgatar o que foi deixado de lado. Não estamos aqui para criar uma oposição estéril. Estamos aqui para apontar que há um caminho alternativo e que esse caminho é acessível. A própria palavra gnóstica nos lembra disso. Conhecimento que transforma, conhecimento que liberta. Mas como?
Como se chega a essa experiência? Os textos dão pistas claras. Eles falam de contemplação, de percepção direta, de exercícios da alma que destroem ilusões. Eles falam de uma prática que desmonta as narrativas impostas. No meio dessa investigação, quero que você pare e sinta. Feche os olhos por um instante e pense em um momento em que você percebeu algo verdadeiramente seu. Um insight que não veio de um manual, um sentimento claro. Essa experiência íntima é o ponto de contato com o que os gnósticos chamam de faísca divina. Ela está aí, em você, silenciosa e esperando. A instituição pode treinar a mente para obedecer, mas não pode roubar sua experiência interior. Essa experiência é inviolável. Vamos aprofundar. Os gnósticos descrevem um processo de despertar que passa por reconhecer falsos senhores internos. Eles chamam essas forças de arcontes. Essas palavras soam estranhas, mas entenda, arconte vem do grego archon, governante. Não é necessária uma imagem demoníaca. Pense nos arcontes como estruturas psicológicas que te governam. Medo, orgulho, identificação com o eu separado. Esses governantes controlam narrativas. Elas dizem quem você deve ser. Elas definem pecado e virtude. O ensinamento gnóstico oferece ferramentas para identificar esses governantes e, mais importante, para transcender sua autoridade. Os ritos gnósticos eram especificamente desenhados para isso. Eles usavam imagens, nomes sagrados e invocações que ajudavam o praticante a se reconhecer além dos arcontes. O Evangelho de Tomé é um manual de atalho. São pequenas chaves para abrir o interior. Em contraste, a liturgia institucional muitas vezes ensina dependência. Ela substitui a busca individual pelo cumprimento público de gestos que reafirmam pertencimento a um grupo. Essa não é espiritualidade, é pertença social. Não confunda as duas. E então vem a acusação inevitável. Será que tudo isso é teoria? Será que os evangelhos gnósticos são poesia mística sem aplicação? Prática, não. Há exercícios. O próprio Evangelho de Tomé incentiva uma decisão imediata. Se teus líderes dizem, olha, o reino está aqui, então não confie somente neles. Busque dentro de ti. Essa é uma proposta prática. É uma convocação para você testar por si mesmo. Não aceite a palavra alheia como definitivo. Experimente. As implicações são profundas. Se Jesus ensinou um caminho pessoal e não uma instituição, a lógica do poder religioso precisa ser revista. Instituições podem sobreviver e muitas pessoas encontram conforto nela. Mas não são a única via. E, mais importante, não são o propósito original da mensagem. A mensagem operacional é: desperte, reconheça a centelha, reivindique soberania espiritual. Não entregue sua vida interior a intermediários que foram construídos para administrar o medo. A investigação histórica também nos mostra um detalhe prático. Muitos líderes eclesiásticos antigos eram ex-pagãos convertidos. Eles precisavam adaptar o cristianismo ao ambiente político. Isso levou a sincretismos, acordos com o Estado e acomodação de interesses. A clareza mística foi sacrificada em nome da sobrevivência institucional. Uma vez que as estruturas estiveram consolidadas, o controle sobre textos e ensinamentos passou a ser mecanismo de manutenção. O ensino interior foi contido sob camadas de exegese, e uma nova geração cresceu sem acesso às chaves. Mas agora vivemos outra época. O descobrimento de Nag Hammadi no século XX reabriu a possibilidade de leitura direta. Códices que haviam permanecido escondidos vieram à luz. E com eles, uma voz antiga retornou. Essa voz não busca destruir a fé. Busca realinhar a fé com a experiência.
Ela não pede que você rejeite tudo que aprendeu, pede que verifique, pede que teste, pede que assuma responsabilidade pela própria jornada. A parte complicada da investigação é que a redescoberta dos textos não apaga a habituada resistência. Há uma reação previsível: desacreditar o mensageiro, minimizar os textos, rotulá-los como heresia e assim manter o status quo. Essa tática não é nova, mas sua eficácia diminui na era da informação. Hoje, você pode acessar traduções, comparar versões e chegar a conclusões próprias. O poder da autoridade central enfraquece quando a experiência direta se torna prioridade. Complicações históricas também existem. Precisamos reconhecer que nem todos os textos gnósticos são uniformes. Há escolas diversas, visões múltiplas, imagens simbólicas que exigem interpretação. Mas o fio condutor permanece. A ênfase na experiência imediata e na autonomia espiritual. Essa é a pedra de toque, e é por isso que a sua recuperação muda paradigmas. No terreno pessoal, essa recuperação exige coragem. Ela exige que você questione tradições familiares. Ela exige que você desaprenda hábitos de obediência automática. Isso dói. Mudar crenças que sustentam relações e identidades é desestabilizador. Muitos preferem a tranquilidade da conformidade, mas para aqueles que escutam a centelha, a inquietação é um chamado. É a voz que diz: você pode saber por si mesmo. Você não depende de um intermediário. A transformação proposta pelos ensinamentos gnósticos tem consequências sociais. Pessoas que reivindicam soberania espiritual tendem a resistir a estruturas que demandam submissão. Isso não é necessariamente uma proposta anárquica. É uma chamada à ética baseada em consciência, não em obediência cega. Imagine uma comunidade onde cada membro é convidado a verificar sua verdade. Imagina comunidades onde ritos são expressão de interioridade e não instrumentos de controle. Esse é o horizonte possível. E é por isso que as elites religiosas do passado reagiram com vigor. Chegamos ao ponto de virada desta investigação. As evidências textuais, linguísticas e históricas convergem para uma conclusão inescapável. A mensagem original atribuída a Jesus era dirigida ao indivíduo, para que este despertasse para a sua própria divindade. A instituição que ganhou o nome cristã consolidou outra coisa: um sistema funcional para governar crenças e comportamentos. Reconhecer isso não é destruir a figura de Jesus. É libertá-la do pedestal institucional para devolvê-la ao seu papel de catalisador do despertar humano. No clímax desta investigação, dois segredos se revelam ao mesmo tempo. Primeiro, a verdade histórica. Jesus não instituiu uma religião hierárquica. Ele ensinou um caminho de autoconhecimento. Segundo, a verdade pessoal. Quando você incorpora esse ensinamento, você transforma seu destino. A revelação externa, que textos e práticas foram suprimidos, se une à revelação interna, que a experiência está disponível para você agora. Esse é o ponto duplo. O desmascaramento do passado libera o trabalhador interno. Como se materializa essa insondável união? Através de prática concreta, não de teorias abstratas. Comece por recolher. A prática de recolhimento é simples. Silencie a mente, preste atenção à respiração, direcione o foco para o centro do peito. Não é meditação vazia, é um gesto de reconhecimento. Você reconhece a presença interna. Em seguida, observe pensamentos com distanciamento. Nomeie os arcontes que aparecem: medo, culpa, identidade fixa. Cada vez que você os nomeia, sua autoridade diminui. Você não precisa de ritos institucionais para isso. Você precisa de fidelidade à experiência.
Outro exercício é o estudo comparecido. Leitura crítica dos textos gnósticos lado a lado com os canônicos. Faça anotações, encontre diálogos e contradições. Perceba onde a ênfase muda da hierarquia para a interioridade. Pergunte: qual texto me move? Qual me convoca? A prática do estudo direto devolve a você a autoridade sobre sua interpretação. Não aceite traduções feitas por academias que têm interesses. Busque múltiplas versões. Confie na sua percepção. Há também rituais de iniciação que não são corporativos. São simples ritos diários. Acordar com intenção. Rezar não para um intermediário, mas para afirmar sua missão. Comer com gratidão a centelha em você. Caminhar consciente. Esses atos repetidos reconectam sua vida externa com a presença interna. Eles substituem a dependência de cerimônias dominadas por outros. Pequenos rituais pessoais têm poder transformador quando enraizados em experiência direta. Agora, se você ouvir estas palavras e sentir um chamado, não fique apenas na emoção. Transforme sensação em disciplina. A soberania espiritual requer prática, requer desapego do status de vítima das narrativas religiosas, requer coragem para questionar, para falar e para viver segundo um conhecimento verificado. Você não precisa abandonar comunidades, mas precisa escolher associar-se com grupos que respeitem sua autonomia. Procure círculos que incentivem o exame pessoal, não a obediência à crítica. A revelação final é prática e libertadora. Jesus, em sua voz autêntica, ofereceu um caminho de retorno. Esse caminho é para todos, não depende de linhagens secretas. Não exige senhas. Ele exige atenção e verdade. A mensagem central foi a devolução do poder espiritual a cada ser humano. Isso é radical e é profundamente humanizador. Ao reconhecer isso, restauramos a dignidade da busca e colocamos a espiritualidade onde ela sempre deveria ter estado, dentro de nós. Antes de encerrar, é importante fazer uma chamada à ação, que não é apenas retórica. Primeiro, questione o que lhe parece definitivo. Examine textos por si mesmo. Segundo, incorpore práticas de recolhimento e observação. Terceiro, crie uma comunidade de investigação honesta. Compartilhe descobertas sem dogmatismos. A transformação pessoal que esse ensinamento propõe é contagiosa, mas não é convertida por coerção, é convidada pela experiência. Agora, algumas perguntas diretas para você. Comente abaixo qual das frases antigas mais te tocou. Um dito simples do Evangelho de Tomé, uma palavra do Evangelho de Maria ou uma metáfora do apócrifo de João. Conte a sua experiência. Você já sentiu a presença interna que esses textos descrevem? Compartilhe um momento de insight pessoal. Ao comentar, você não só se conecta com outros, como ajuda a resgatar uma tradição que foi inteligente, não obscura. Inscreva-se para receber mais investigações como esta. Curta-se. Você quer que mais pessoas conheçam essa faceta esquecida. E ative as notificações para continuar percorrendo este mapa. Lembre-se, saber é poder, mas saber de si mesmo é soberania. Os antigos textos esconderam uma chave. A chave não abre cofres externos, abre o seu coração. Quando você a coloca na fechadura, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O passado se esclarece e o seu presente se transforma. O projeto de dominação perde força. O domínio da sua própria vida se fortalece. Essa é a promessa original. Essa é a herança que nos foi sonegada. E agora, proporcionalmente ao esforço de cada um, ela pode ser recuperada. Mais do que informação, esta investigação é um convite para assumir responsabilidade pela sua jornada interior. Um convite para testar, experimentar e
Não aceitar nada por autoridade. Um convite para reencontrar a voz que diz: o reino está dentro de ti. Você foi feito para isso. Jesus não veio para criar um sistema que te fizesse dependente. Ele veio para ativar a sua percepção. O resto foi acrescentado por mãos humanas com objetivos humanos. Feche os olhos por um momento. Respire. Perceba seu peito. Note a vida que pulsa aí. Essa pulsação é o sinal. Cada batida é um lembrete de que sua soberania espiritual existe. Precisa ser reconhecida e cultivada. Agora abra os olhos e com clareza decida. Você seguirá aceitando interpretações alheias ou começará a experimentar por si mesmo? Deixe nos comentários uma palavra que represente sua intenção hoje. Escreva uma pergunta que eu possa responder no próximo vídeo sobre como praticar os ensinamentos gnósticos no cotidiano. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo com alguém que procura autonomia espiritual. Esta não é apenas informação, é uma convocação. Uma convocação para recuperar o que sempre foi seu. Termino com uma afirmação: a verdade histórica e a verdade interior se encontram. Elas se encontram quando você decide investigar. Elas se encontram quando você pratica. Elas se encontram quando você reivindica a soberania. Jesus nunca começou uma religião. Ele iniciou um caminho. Esse caminho está acessível, está dentro de você. Seja responsável, seja corajoso. Este é o momento de despertar.